Então é isso, pessoal. Bem-vindo a mais um Sou Caeté Podcast. Hoje eu tenho aqui, Diogo, muito obrigado, viu? Satisfação por aceitar meu convite, né? Tivemos aí um diálogo com seu pai, pra gente bater um papo. Ele, né, a gente trocando essa ideia. A gente espera que a gente tenha um bom podcast, onde você consiga falar tudo que você... Como que é a vida de um atleta, né? Atualmente você no Minas Tênis Clube, não é isso? Isso. Fala um pouquinho sobre você, introduza quem é você, pra quem ainda não conhece. Bem, eu sou o Diogo Silva, né? Nasci aqui em Caeté e desde criança eu sempre gostei muito dos esportes, sempre fiz vários esportes, já fiz ginástica, jiu-jitsu, fiz natação, fiz futebol e eu sempre gostei de tudo. Eu iniciei na ginástica porque... Mas me fala um pouquinho aqui, é o seguinte, o seu pai é dono da L2, né, na academia, Isso. Uma das academias mais respeitadas da cidade, conhecida da cidade. Seu pai é educador físico, né? Isso também incentivou, acredito, né? Sim, meu pai e minha mãe, os dois. Minha mãe também é formada sua mãe em também educação é? física. Uhum. Os dois sempre me incentivaram muito nos esportes. Sempre me levaram em corridas, em vários... E você é desde pequeno, assim? Sim. Quando que você teve noção de, tipo assim, que o esporte é bom pra você, pro seu corpo, sua mente? Quando que você teve essa percepção antes de ver como futuro mesmo? Só como hobby, só como... Eu quero praticar esporte. Quando surgiu isso? Acho que eu nunca pensei nisso dessa forma. Eu sempre pensei como uma diversão, desde quando eu era bem novo. Tudo que eu fazia como esporte eu adorava, eu achava muito divertido, então pra mim sempre foi algo que eu quis ter na minha vida. Que bom. Mas eu falei nesse sentido, sabe por quê? Porque geralmente os jovens são um pouquinho, tô falando que você é mais preguiçoso, né? Ainda mais como conciliar o esporte e os estudos. É algo que é incomum, né? Nem todos os jovens gostam. Sim. Inclusive esse é um dos objetivos do podcast, incentivar, né? Você é bem jovem, quantos anos você tem? Eu tenho 14 anos. 14 anos, você vê, jovem pra caramba, muito jovem, né, cara? E mas então você já sentiu prazer desde o seu primeiro contato com o esporte? Você já começou a sentir prazer muito mais que simplesmente um hobby? Eu sempre gostei muito de esportes. Quando eu me sentia muito bem quando eu corria, quando eu sentia o corpo cansado, depois de treinar, depois de brincar, sempre gostei muito. Aí eu me sentia bem alegre, me sentia feliz. Seu primeiro contato com o esporte, como foi? Acho que foi bem pequeno mesmo, futebol, essas coisas. Na escola? Eu fazia na escola, mas depois meu pai me colocou numa escolinha de futebol. Ah, sim. Aí eu passei a gostar muito, depois eu quis experimentando outros esportes. Mas você torce pra que time? Eu? Torço pro Galo, né? Ah, então beleza. Então já ganhou um ponto aí, pessoal. Mas aí você teve contato primeiro então com futebol, você falou com artes marciais também. Mas por que ginástica? Como é que fala? Ginástica. A ginástica é olímpica que fala? Você me desculpa, eu tô meio leigo, tá? Eu também estou aprendendo também aqui com você, tá? Então, como que foi? Porque não é um esporte tão comum, né? Sim. Porque nas escolas, a gente, principalmente no Brasil, a gente tem um incentivo maior para o futebol, handball, vôlei. Sim. E é isso. Então, como que foi você experimentar esse esporte, gostar e querer seguir, né? A princípio veio de um projeto da escolinha Flic Flac, da Luísa. Daqui de Caeté? Sim, aqui mesmo. Aí ela teve um projeto que ela começou a dar aula na escola que eu estudava. Só que eu mesmo não praticava ginástica, quem fazia era minha irmã. Só que como a gente voltava junto, eu tinha que esperar ela. E sempre que eu esperava ela, eu via ela fazendo as coisas, eu via ela brincando. E eu comecei a achar que era algo muito divertido, né? Achei que era algo bem legal, então eu pedi pros meus pais pra eu... Ela é mais jovem que você? Não, ela é 2 anos mais velha que eu. Sim. Então, o incentivo foi vendo sua irmã, Sim. Que aí despertou interesse em você, né? Aí eu pedi pros meus pais pra eu participar também. E aí eles deixaram, eu comecei a fazer ginástica na escola. E a princípio era muito legal, gostava muito. E mais pra frente ela deixou de ser na escola, ela teve a academia de ginástica dela, né? Aqui em Caeté também? Sim. E aí eu continuei participando, acabou que minha irmã saiu da ginástica, só que eu continuei. Teve um dia que a professora, ela me falou com meus pais que ela via alguma coisa em mim na ginástica e falou que eu podia fazer um teste lá no Minas. E ela conseguiu o teste pra mim, eu fiz o teste com 8 anos
E depois que eu fiz o teste, me aprovaram mais ou menos. Como que foi o teste? Você chegou lá, aí te pediram fazer o quê? O teste são alguns exercícios de força. O que seria esse exercício de força? Alguma barra, alguma coisa? Barra, abdominais, algumas coisas desse tipo. Só coisa difícil, assim, pro leigo e pra quem é sedentário principalmente, coisa difíceis pra caramba, né? Sim. Então, por isso que eu queria ver de você como que é você ir pra um esporte, pra uma modalidade, onde ela é para pessoas que realmente tem que amar mesmo, né? Porque você não pode ser simplesmente pelo hobby. Não. Então você chegou nesse teste, fez esses negócios e... Mas também me perguntaram se eu fazia... Na ginástica o que a gente faz são elementos, que são alguns movimentos específicos. E me perguntaram o que eu sabia fazer. Eu sabia fazer coisas básicas, porque lá é totalmente diferente, porque lá é alto nível, sabe? É diferente de escolinhas, por mais que deem um princípio, mas é algo diferente. E eu fiz um pouco do que eu sabia. Tudo que você tinha feito aqui na sua cidade, Caeté, né? Você é natural de Caeté, né? Sua família, né? E aí eu fiz alguns exercícios. Na época foi só você da escola? Só eu. Só você, né? E o teste lá do Minas, ele funciona de uma forma um pouco diferente. Tem essa primeira pré-seletiva, que é esse primeiro dia, mas por mais que você passe nele, você ainda fica um mês, 2 meses em fase de teste. Então nesse tempo você treina lá todos os dias, só que você ainda tem a chance de não ser, de não fazer parte da equipe ainda. Você ainda Você pode meio que ficar aguardando uma oportunidade. Por mais que você esteja treinando, mas você ainda não passou totalmente no teste. E aqui, eu imagino que você estando dentro do Minas Tênis Clube hoje, a sua visão é diferente do dia que você foi fazer o teste. Porque o Minas Tênis Clube é um dos principais clubes do estado de Minas Gerais e também do Brasil, né? Sim. Como foi isso? Você já foi também fazer o teste com essa mentalidade? Ou você já não pensou nisso para não ter pressão interna? A princípio eu era bem novo, eu não sabia muito bem. Eu sabia que eu estava fazendo um teste para participar de um clube maior, para aprender mais coisas. Só que eu não sabia muito bem o que significava. Sim. Depois que eu comecei a treinar, desde o começo foram 4 horas de treino por dia. 4 horas? Sim. Aí eu tive que conciliar com a escola. E eu não sabia muito bem o que era até então, mas eu fui treinando, fui percebendo que eu gostava muito. Por mais que seja cansativo, porque no começo eu ia e voltava todos os dias. Nossa, cansativo então, mesmo, hein? Eu saía daqui de Caeté às 5 horas da manhã, chegava lá, treinava de 7h30 às 11h30, voltava para a escola que começava 12h30, chegava atrasado todos os dias. Isso aí tinha que ter um acompanhante, seu pai, no caso? Tinha você ou você ia sozinho? Meu pai ia comigo. Meu pai me levava. Ou então também eu ia com... Também tem outro atleta de lá, que ele é daqui de Caeté. Daqui também, né? Sim, é o Caio. E às vezes a gente ia junto, então a mãe Mas dele... Mas o Caio é o Caio... É o Caio Gomes. Sim. Ele também é lá do Minas. E então às vezes meu pai levava. Da mesma modalidade, sim. Às vezes meu pai levava, às vezes os pais deles levavam, dependia muito. Não, e é uma rotina bem cansativa, né? Você tinha que chegar aqui ainda estudar, tinha algum para casa, alguma coisa. Em algum momento chegou a passar pra sua cabeça assim, nossa, mas que pressão, eu já jovem, e já com essa pressão toda, algum momento chegou isso passar pra sua cabeça, vou desistir, alguma coisa assim? Acho que esse sentimento de pensar em desistir é muito normal, porque dentro do esporte, ainda mais a ginástica, que é tanto treino, muita repetição do mesmo movimento várias vezes, e acaba sendo muito frustrante quando você está errando. Então tem um elemento às vezes que você não consegue, não consegue, acaba que às vezes você cai de mau jeito, tá sentindo dor, tem que continuar. E aí você às vezes é bem frustrante, ainda mais que você tem que conciliar com a escola, você tá cansado e não quer ir. Aí às vezes passa assim pela cabeça em desistir, mas pelo menos eu, depois disso, eu sempre pensei que não adiantava desistir, que eu queria aquilo. Porque também eu imagino que além de todas as pressões e também o medo, assim, o receio da lesão, você ter uma alimentação balanceada, que você não pode comer qualquer coisa, vai comer uma feijoada e ir lá para o treino, né? Eu acho que é meio difícil nesse sentido também. Tudo isso também é algo que impactou, né? Você novo, um jovem, né? Tudo isso também chegou a passar pela cabeça, uma coisa assim?
Ah, eu acho que eu sempre pensei que era algo importante a alimentação. Porque acaba... Ah, você já tinha essa disciplina, né? Eu penso, é isso, no caso. Quer dizer, quando eu entrei, não tinha muito acompanhamento nutricional ainda. Ah, sim. Foi quando, um pouquinho depois que eu entrei, que começou a ter um acompanhamento mais... sim, entendi. Mas só que eu sempre pensei que era muito importante. Ter o acompanhamento nutricionista, essas lá coisas, tem, né? tem fisioterapeuta, nutricionista, psicólogo psicólogo. também, imagino. Sim, tem tudo. Mas a princípio, quando eu era mais novo, não tinha esse acompanhamento tão de perto pra olhar tudo que a gente comia, né? Mas sempre pensei que era importante comer verdura, vegetais. Meus pais também isso é sempre raro, falaram. Isso é raro. Principalmente hoje nesse mundão que a gente vive de uma alimentação muito fast food, né? Processados, salgadinhos, chips, refrigerante. É algo que não dá pra você abusar tanto. Talvez dá pra você, de vez em quando... Sim, eu acho que não tem problema uma vez ou outra, né? O problema é se for diariamente, muitas vezes. Porque a alimentação também acarreta em lesões. Então, influencia também lesões? Muito. Isso aí eu não sabia. A alimentação, ele pode fortalecer os ossos, tem alimentos que eles são inflamatórios. Então, eu já tive o tendão do meu ombro inflamado, então eu tive que comer alimentos que são anti-inflamatórios. Mas açúcar, por exemplo, eu não tenho certeza, mas eu acho que é um inflamatório. E aí, por exemplo, Toddy, eu tive que comprar cacau puro para tomar. Porque cacau é um anti-inflamatório, então a alimentação é importante. Você precisa orientada a comer mais massa, como foi assim, não, né? Tem isso? Lá eles passam eu tô chutando, tá? Eu não entendo muita coisa não, mas imagina assim, por ser força, você falou sobre abdominal, ginástica, né? Imaginei, né? Muito ovo, macarrão. Lá a gente tem o acompanhamento nutricional, que eles passam uma dieta pra gente, o que a gente deveria comer todo dia, um café da manhã, o que a gente tem que comer no almoço, então já vem tudo mais montadinho pra gente, é mais tranquilo. Lá também tem alimentação lá? Tem. Lá eu almoço lá. Desde o início aliás, já existiu, ou já teve desde o início ajuda de curso, bolsa, alguma coisa assim? Lá no Minas, atletas assim não pagam, sabe? A gente não paga pra treinar. Não, eu falo em escola? Bolsa pra você, eles pagarem pra você, ajuda de custo. Ah, tá, isso aí não. Não, né? Por enquanto nunca teve. Agora eu recebo um Bolsa Atleta, só que aí é do estado. Ah, sim. Do Minas. Não, eu falo assim, é pra ajuda de custo de deslocamento, alimentação. Do Minas, não. Como é que fala? É roupa, né? Eles dão tudo, tênis, tudo? Não, roupa lá não dão tênis, mas lá a gente tem que pedir, a gente ganha um cartão de almoço pra almoçar lá. Se pedir, a gente pode ganhar um cartão de transporte também pra usar no ônibus. Entendi. Então, a princípio, não tinha, né? Não, porque aliás, a gente não tem. Sim. Mas ajuda financeira, assim, dinheiro mesmo não. Então você é ranqueado para ter acesso à bolsa atleta do estado, né? A gente tem que participar de competições e a gente se inscreve no Bolsa Atleta, o que tem. Pensei que era muito importante. Ter o acompanhamento nutricionista, essas coisas, né? Tem fisioterapeuta, nutricionista, psicólogo também, imagino. Sim, tem tudo. Mas a princípio, quando eu era mais novo, não tinha esse acompanhamento tão de perto pra olhar tudo que a gente comia, né? Mas sempre pensei que era importante comer verdura, vegetais. Meus pais também sempre falaram. Isso é raro. Principalmente hoje nesse mundão que a gente vive de uma alimentação muito fast food, né? Processados, salgadinhos, chips, refrigerante. É algo que não dá pra você abusar tanto. Talvez dá pra você, de vez em quando... Sim, eu acho que não tem problema uma vez ou outra, né? O problema é se for diariamente, muitas vezes. Porque a alimentação também acarreta em lesões. Então, influencia também lesões? Muito. Isso aí eu não sabia. A alimentação, ele pode fortalecer os ossos, tem alimentos que eles são inflamatórios. Então, eu já tive o tendão do meu ombro inflamado, então eu tive que comer alimentos que são anti-inflamatórios. Mas açúcar, por exemplo, eu não tenho certeza, mas eu acho que é um inflamatório. E aí, por exemplo, Toddy, eu tive que comprar cacau puro pra tomar. Porque cacau é um anti-inflamatório, então a alimentação é importante. Você precisa orientada a comer mais massa, como foi assim, não, né? Tem isso? Lá eles passam eu tô chutando, tá? Eu não entendo muita coisa não, mas imagina assim, por ser força,
Você falou sobre abdominal e ginástica, né? Imaginei, né? Muito ovo, macarrão. Lá a gente tem o acompanhamento nutricional, que eles passam uma dieta pra gente, o que a gente deveria comer todo dia, um café da manhã, o que a gente tem que comer no almoço, então já vem tudo mais montadinho pra gente, sim, é mais tranquilo. Lá também tem alimentação lá? Tem. Lá eu almoço lá. Desde o início aliás, já existiu, ou já teve desde o início ajuda de curso, bolsa, alguma coisa assim? Lá no Minas, atletas assim não pagam, sabe? A gente não paga pra treinar. Não, eu falo em escola? Bolsa pra você. Eles pagarem pra você, ajuda de curso. Ah, tá. Isso aí não. Não, né? Por enquanto nunca teve. Agora eu recebo um Bolsa Atleta, só que aí é do estado. Ah, sim. Do Minas. Não, eu falo assim, é pra ajuda de custo de deslocamento, alimentação. Do Minas, não. Como é que fala? É roupa, né? Eles dão tudo, tênis, tudo? Não, roupa lá não dão tênis, mas lá a gente tem que pedir, a gente ganha um cartão de almoço pra almoçar lá. Se pedir, a gente pode ganhar um cartão de transporte também pra usar no ônibus. Entendi. Então, a princípio, não tinha, né? Não, porque aliás, a gente não tem. Né? Sim. Mas ajuda financeira, assim, dinheiro mesmo não. Então você é ranqueado para ter acesso à bolsa atleta do estado, né? A gente tem que participar de competições e a gente se inscreve no Bolsa Atleta que tem online, a gente coloca nossa premiação, o que a gente ganhou. E aí dependendo, a gente ganha ou não. Sim. A municipal, você não tentou a municipal, não? Municipal, a gente começou o projeto esse ano, né? E aí eu tô recebendo municipal, tem sido uma ajuda muito boa. Porque é muito divulgado, né? As campanhas para os atletas da cidade. Então eu imaginei tem ajudado bem a gente. Nesse sentido, né? E é algo que com certeza ajuda muito, né? Porque, querendo ou não, a gente mora na região metropolitana e até chegar à capital, alimentação, como eu tô falando. Por exemplo, você vai comprar uma roupa, como é que faz, né? Acaba que lá pra eu ir pra escola, pra eu ir pro treino, eu acabo pegando ônibus. Às vezes eu tenho que voltar de Uber, porque o treino é de 4 às 8 da noite. No 4 às 8 da noite? Sim. Então, pra voltar de ônibus... E direto ou há um intervalo? E essas 4 horas é direto? Máximo 5 minutos pra ir lá encher a garrafa, ir no banheiro, mas... E por você acabar muito tarde, é mais difícil pegar ônibus, ainda mais que o ônibus que eu volto eu teria que andar um pouco pra chegar. Seu pai e sua mãe que tem que ir com você? Não, aí eu peço um Uber pra voltar pra casa. Entendi. E aqui me fala uma coisa, como que foi a visão e a aceitação dos seus pais para um esporte que exige muito de você? Chegou um momento que seu pai e sua mãe falou assim, não, mas você é muito novo, calma aí, não precisa se dedicar tanto. Chegou a esse ponto, assim? Nunca, meus pais sempre me incentivaram, mas eles sempre deixaram aberto, porque tem momentos que é muito sofrido mesmo, então eles sempre deixaram que se eu quisesse sair, eu poderia, sem nenhum problema. Sim. Então sempre foi uma escolha sua, né? Não, porque isso é importante, né? Porque se houver uma pressão, pode ser que até você automaticamente tenha uma repulsa, né? Então por ser uma coisa que seus pais deixam aberto, e você também tem em mente como uma coisa que é bom pra você também, fica mais fácil de você. E você tem metas, planos? Fala com a gente, compartilha conosco. Ultimamente eu vim de alguns anos sofridos, porque ano retrasado eu sofri de uma lesão e ano passado também, então esse ano tem sido mais difícil, mas eu tinha meta nesse campeonato, que eu participei do brasileiro, ganhei na barra, peguei terceiro em lugar, acho que na argola, mas não consegui ir no geral. Ano que vem eu vou trocar de categoria, ano que vem eu vou para a categoria juvenil e espero ganhar alguma medalha, algum pódio, e mais futuramente eu espero participar de competições maiores, mundiais, de nível mundial, internacional. Acho que esse é um meta por enquanto. Não, mas você falou sobre competições internacionais, nacionais, nesse sentido. Mas então você já pensa em números, porque tem que ser ranqueado, não é isso? Para você estar apto a ser convocado para a seleção, no caso, seria? A seleção, ela trabalha com... Existem, classificações que a seleção faz. Pode ser presencialmente, que vai todo mundo para o CT da seleção,
ou então avaliações online, onde a gente participa de uma reunião online mesmo, que a gente filma nossas séries e aí eles avaliam nota, essas coisas, e os que forem melhor, aí eles são chamados para participar dos campeonatos, ou também pode ser em base de outras competições, tipo os melhores de algum campeonato, eles são selecionados para ir para outro tipo de campeonato, um campeonato maior, depende muito da colocação em outros campeonatos também. Pode falar, fica à vontade. Mas esse ano eu fui convocado para participar dos Jogos Mundiais Escolares e isso foi resultado de uma competição que eu participei do ano passado, que foi o JEBs, os Jogos Escolares Brasileiros, mas também tiveram outros atletas que fizeram essa avaliação online e por isso participaram. Depende muito do jeito que for convocado. Tem essas duas formas. Ah, entendi. Então, no caso, você tem que ser convocado, né? Existe algum olheiro, no caso? Não, olheiro não, mas nosso clube, o clube e o técnico nos inscrevem nas avaliações da seleção. Ah, sim. Mas sim. ninguém vem para olhar a gente nos nossos clubes. Ah, sim. Aí, no caso, é a equipe que faz as inscrições, tudo, né? Sim. Ah, entendi. Aham. Uhum. E aqui me fala uma coisa, você estando lá também, existe outras pessoas iguais a você na mesma categoria? Ou por exemplo, você treina na categoria onde há outros atletas concorrendo com você lá dentro também, no caso, seria? Esse ano eu sou da categoria infantil, e lá tem eu e mais 3 atletas. Então a gente compete. Tudo na mesma modalidade, né? Sim. Ah, sim. Aí a gente compete entre si nos campeonatos brasileiros, todos os campeonatos que a gente participa, a gente compete entre si também. E você lembra como que foi seu primeiro contato com os campeonatos? Onde foi, como foi? Compartilhe conosco um pouquinho. Primeiro ano que eu participei do Minas, eu não fui para nenhum campeonato além do estadual, só que o estadual ele é lá no Minas mesmo. Então, é no Minas mesmo? Sim, que bom, em casa, né? Sim, é o Minas que organiza, então é mais tranquilo, é como se fosse já lá mesmo. Mas a primeira competição que eu participei foi para Natal, acho que em 2019. E aí eu fui pra Natal. E já é desgastante, que Natal é longe, né? Natal a gente tá lá no norte do país, né? A gente deu sorte que a gente foi de avião, foi mais tranquilo. E eu participei, eu não consegui ganhar nada esse ano, mas acho que foi uma experiência muito boa. Foi realmente, deu pra ver como são os campeonatos. Foi algo bem importante pro meu crescimento no esporte, eu acho. Esse foi o primeiro seu campeonato. E a primeira medalha? Minha primeira medalha, acho que depois de 2019 não teve nenhuma competição em 2020. É por causa da pandemia, né? Por causa da pandemia, sim. Então em 2021 eu participei do campeonato de novo. E nesse ano sim eu consegui algumas medalhas. Eu fiquei em segundo lugar no individual geral, acho que eu fui campeão de barra. E eu ganhei mais alguns outros aparelhos, só que agora de cabeça eu não vou lembrar. Mas por quê? Quando você vai a alguma competição, você disputa várias modalidades? Ou não é só uma, não é só barra, não é só... Não. Olha que interessante isso. É porque na ginástica são 6 aparelhos, só que no pré-infantil e infantil são 7. Que são o solo, o cavalo e o cavalo sem alças no infantil e pré. Tem as argolas, o salto, a paradela e a barra. Então, o individual geral... Esse cavalo sem a pega é aquele que você... Ele tá livre. Não. Qual que é esse? Esse eu não tô lembrado, não. É porque tem o cavalo com alças, que é o cavalo, e tem esse eu lembro. alças. Tem foto sua nas redes sociais, né? E o sem alças, ele ao invés da gente usar só... Porque no cavalo com alças, a gente utiliza as alças e o corpo do cavalo. Sim. No cavalo sem alças não tem as alças, então é algo mais fácil. Só tira aquela parte lá, né? Sim, aí a gente só faz no corpo. É mais fácil, no caso? É mais fácil porque não tem como bater o pé na alça, sabe? Então, entendi. Por isso que então a alça atrapalha os certos movimentos, né? Por isso que para categorias mais novas, né, que são para infantil e infantil, ainda tem essa modalidade. Mas é uma adaptação, porque... E todas que você participa são olímpicas já? Na Olimpíada, no caso?
Ou não? A ginástica inteira, tipo, ela é dividida entre esses 6, mas todos os campeonatos têm os 6. Então, todos têm? Sim. Então entendi. Você pode participar, você participa das 6 e pode ser, ser classificado em todas as 6, ganhar medalha. Sim. O individual geral, ele é a soma de todas as notas. Então, para você ganhar o individual geral, você tem que ir bem em todos os aparelhos. Só que também tem pessoas que são especialistas, que fazem alguns aparelhos e não fazem outros. Só que aí eles não competem em individual geral. Mas isso aí lá na frente que a pessoa vê, por exemplo, você se imagina como? Eu quero fazer todos os aparelhos. Todos? Sim. Você não tem imagina um que você gosta mais, que você lá na frente você vai especializar, não? Por mais que eu goste mais, acho que eu fazer todos sim. Ganhar o individual geral deve ser, acho que... E aqui, como que é praticar um esporte que ele só é lembrado na Olimpíadas? Inclusive na Olimpíadas é o mais assistido, né? Todo mundo adora ver, né? Mas é um esporte que parece que só existe de 4 em 4 anos, né? Normalmente poucas pessoas conhecem mesmo. Também conhecem, às vezes, bem pouco. Muito pouco, Porque não é algo tão falado, não é tão divulgado. Tipo, futebol, vôlei, são muito mais conhecidos. Raramente alguém vai parar para assistir algum campeonato de ginástica. Inclusive, o público é modesto, no caso? No campeonato de ginástica, o público é modesto? Como assim? Poucas pessoas assistindo? Depende bastante do campeonato. Do campeonato dos adultos, bem mais gente assistindo. Não, mas eu falo assim, assistir público só amantes do esporte. Só adoradores do esporte, não é quem é atleta, não. Nem tipo assim, pai e mãe, não, entendeu o que eu tô falando? Sim. Existe isso? Um ginásio cheio de pessoas que estão lá só para assistir? Sim, mas aí é mais comum em competições que vão os adultos sim. E competições internacionais. Por quê? Né? Porque os jovens ainda, eles imaginam assim, isso aí tá aprendendo ainda, Tipo assim, Você acha isso? É porque a gente, quando é mais novo, faz menos coisa, né? Sim. Acaba que os adultos é realmente mais interessante. Mas tem gente sim que vai pra assistir e acho bem legal ver os mais novos. E vocês também, quando os adultos, vocês param para assistir, para aprender com eles, no visual também, no caso? A gente sempre torce pelos adultos, a gente assiste. Acaba que assistindo a gente vê algum movimento legal, a gente repara em alguns técnica, detalhes. por exemplo, coisa que você faz e outro não faz, ou outro faz, ele acha melhor fazer de outra maneira? Existe essa possibilidade nesse esporte? Existe uma técnica certa, só que também tem estilos. Tem um jeito certo de se fazer, mas nem sempre todo mundo vai fazer igual. Tem pessoas que fazem de um jeito, tem pessoas que fazem de outro. Então depende muito da pessoa, do corpo dela, depende de vários fatores. Porque tem gente que é mais... Como assim o jeito certo? O jeito técnico? O seu treinador fala assim, faça assim. Mas se você achar um método mais fácil, melhor, você pode fazer, no caso? É isso que você tá falando? É porque tem alguns pequenos detalhes que às vezes são diferentes. Porque, por exemplo, tem pessoas que são menos flexíveis que as outras. Então, por mais que exista uma técnica certa, a pessoa que não é tão flexível, ela pode achar uma maneira diferente para ela conseguir fazer diferente da pessoa flexível, que teria mais facilidade. Entendi. Mas existe a técnica, mas dentro da técnica tem estilos diferentes. Sim, entendi. Então nem todo mundo faz igual. E aqui me fala uma coisa. Se você hoje, você começou com 8, né? Se você hoje com 14 anos, você não tivesse esse percurso até hoje, se fosse para você começar agora, seria um pouquinho mais difícil? O seu corpo, no caso? Na ginástica, não existe começar com 14 anos. Na ginástica é muito raro. Eu imaginei, porque ginástica... Primeiro que a pessoa tem que fazer a abertura completa, né? Eu que comecei com 8, eu já entrei atrasado. É mesmo? Que o certo é entrar com 5, 6 anos. Que isso, cara, não sabia dessa. Porque lá no Minas mesmo, as seletivas que eles fazem para participar da equipe, não tem com 8, 9 anos, essa cidade não tem lá. Eu fui meio com uma sorte, exceção mesmo, sim. A minha técnica, a Luísa daqui de Caeté, ela que conseguiu esse teste. Mas normalmente eu não conseguiria participar. Isso eu não sabia não. Tem algumas exceções, o Arthur Nori, acho que ele entrou com 10 anos ou um pouco mais velho, então... Não, mas 10 anos já ainda é bem jovem, né? Sim. Assim, eu falo assim, em relação aos outros atletas, por exemplo, no futebol o camarada com 20 anos é perigoso o cara conseguir ainda, né? Se ele for ginástica é muito diferente mesmo. Porque... Mas é por causa do corpo? O corpo, ele
se você não começar cedo, ele te limita com o tempo, é isso? Não só isso, né? É porque a ginástica, ela é algo que você vai crescendo aos poucos. Então você tem que aprender o básico para depois ir aprendendo outra coisa. Então se você não aprender lá o começo, é muito difícil você fazer coisas mais difíceis. Você fala dominar o corpo? É porque alguns elementos eles ajudam a fazer outros, sabe? Então alguém que não consegue fazer o mais básico não vai conseguir fazer algo ainda mais difícil. Sim. E o tempo para aprender os elementos na ginástica é bem demorado. Para fazer o elemento mais básico, quando você é mais novo, a gente demora 6 meses para fazer uma coisa assim, que é o mínimo possível. Então, a gente vive num país onde é um esporte que ele é, como eu disse, ele é pouco visado, mas mesmo assim a gente é destaque, né, no mundo, né? Então a gente tem várias medalhas de ouro na Olimpíadas, né? Vários destaques a gente tem, pessoas conhecidíssimas na mídia, né? Como que você vê isso? O esporte não é tão respeitado pelo público geral no dia a dia, durante o ano, né? Como eu disse, e ainda assim consegue um destaque nas competições internacionais. Você acha que as escolas deveriam, a escola pública, tá? Elas deveriam incentivar mais esse tipo de negócio, de categoria, no caso? Poucas pessoas costumam fazer ginástica, mas, por exemplo, Minas, às vezes eles vão para alguma escola fazer teste com alguns alunos. Sim. E aí eles acham alguém que pode ter algum futuro na ginástica. Mas por ter tantos clubes de alto nível, é um dos motivos assim para ter atletas renomados aqui no Brasil mesmo. Então você acha que já existem muitos atletas, então, no caso, seria isso? Aos poucos a ginástica vem crescendo mais, porque com o Arthur Nori, com a Daniela Hipólito, o Diego Hipólito, aos poucos as pessoas foram conhecendo mais o esporte. Isso, E se for olhar, alguns anos atrás era bem menos conhecido. Com a Rebeca, o Caio Souza. Aos poucos. Mesmo assim, são nomes que só de falar já sabe que é, né? São nomes na mídia. Arthur Zanetti, todos conhecem, mas. Então, aos poucos o esporte vem crescendo. Não é um crescimento tão grande, mas com esse ganho de medalhas, algumas participações em competições, o esporte vem crescendo. E eu acho que seria bem interessante que a pessoa, ela entre aspas, aposenta muito rápido, né? É um esporte onde você começa cedo, mas você também para a carreira cedo também, né? Já passou por sua cabeça isso? Eu penso às vezes nisso, porque a ginástica é um esporte que com 30 anos a pessoa já é meio que considerada mais velha. Isso, Tem alguns atletas, tipo o Caio Souza, acho que ele tem 29 ou 30 anos, que ele continua em alto nível, mesmo nessa idade. Então, são inspirações sim, porque o corpo é muito machucado, muitas lesões. Caio Souza, ele já tem 7 cirurgias, então... Você pronunciou o nome dele aqui algumas vezes. Você é fã dele? Você gosta do trabalho dele? Ele é lá do Minas e hoje em dia ele tem sido o melhor atleta do Brasil na ginástica. E como você encontra com ele pelos corredores lá? A gente treina com ele no mesmo horário, então quando a gente tá lá, ele acaba ajudando a gente. Ó, que legal, hein? Ele treina muito firme, é uma das pessoas mais dedicadas que tem lá, então com certeza é um exemplo. Sim. Então eu falei nesse sentido porque chega um momento que o psicológico da pessoa, você, por exemplo, você é bem jovem, você fala assim, gente, eu tenho tanto tempo para mim chegar no que eu quero, né? E você acha que os seus passos estão do jeito que você quer, você procura caminhar um pouquinho mais veloz, como que você vê a sua caminhada? Sim, o problema seria só a aposentadoria, assim também, porque lá no Minas a gente ainda tem a chance de ser cortado da equipe se o rendimento não estiver tão alto. Então, pelo menos até chegar no adulto, a categoria, a gente tem que estar em um nível bom para continuar no clube. Então, eu penso sim que eu tenho que melhorar e mesmo que esteja fazendo tal coisa de tal jeito, sempre a gente busca o melhor. Então, sempre querendo melhorar, aperfeiçoar os movimentos. E eu penso bastante na aposentadoria, quer dizer, futuramente eu penso no que eu deveria fazer, que eu acho que já é importante ter pelo menos um planejamento. Então, mas você falou aposentadoria, eu sei que você até deu um engasgado aí, que ninguém gosta de pensar na aposentadoria. Mas eu falo a relação da pressão do tempo que você tem para você se destacar, você conquistar os seus sonhos,
Nesse sentido, sabe? Você começou cedo. Eu falo assim, às vezes é bom nem pensar nisso, né? Mas eu acho que o mais que eu penso, pelo menos, seria melhor ter esse desenvolvimento por agora, para conseguir chegar na equipe de ponta do Minas. É o objetivo, né, inicial. Porque depois que você já está mais velho, é mais fácil de se firmar no clube e acaba tendo mais tempo também para evoluir. Já e, aqui, e os campeonatos têm premiação em dinheiro? Premiação em dinheiro não, mas pelo menos na nossa categoria não. Os adultos eu não sei. Tem troféu? Troféu é só medalha? Tem. Troféu é para que primeiro lugar? Mas troféu é para primeiro, segundo e terceiro do individual geral. Que seria a soma de todos os aparelhos. Mas com a premiação a gente consegue a chance de concorrer no Bolsa Atleta, então sim, importante. É porque é bom a gente falar sobre dinheiro também, porque quem tá nos assistindo, às vezes a pessoa fala assim, peraí, mas eu vou só ralar, como que eu vou pagar minhas contas, né? Nesse sentido que eu tô falando, sabe? O pagamento do Minas, do clube mesmo, só começa depois dos 18 anos que a gente entra na categoria adulta e até lá ainda tem uma caminhada, né? Tem um chão para percorrer ainda. Porque é bom você compartilhar conosco a sua vida, a sua trajetória, porque isso incentiva também os pais, como você falou, a partir dos 5 anos já é interessante que incentive esse tipo de esporte, né? Não é isso que você tá falando? A partir dos 5 anos, né? 5, 6, costuma ter algumas peneiras lá no clube. Sim, E vai até bastante gente, bastante garotos, mas é realmente difícil de passar. De dezenas de crianças passam 5, 6, então é algo bem difícil. Também algo para quem realmente quer, porque é bem difícil continuar lá todos os dias de treinamento. Às vezes alguns xingos, puxão de orelha do E interessante também é o fato também que, tipo assim, você já está num grande clube, né? E mesmo assim você mora na sua cidade natal, na região metropolitana, enfrentando a nossa BR. Isso também é interessante. Como que você vê essa relação também de, por exemplo, você atualmente está em Caeté, mas já passou essa ideia de, tipo assim, eu quero ficar em BH para ficar mais próximo do clube? Chega um momento e passa essa cabeça, né? Desde o ano passado. Os pais devem ficar, assim, com medo, né? Meu filho, coitado. Vai pra lá. Desde o ano passado durante a semana eu tenho ficado lá em BH e no final de semana eu tenho voltado, então tem Mas tá sido estudando mais aqui ainda? simples. Você tá estudando, né? Não, eu estudo lá em Belo Horizonte. Estudando lá? Sim. Então melhor. Eu pensei que no começo você estava aqui, né? Durante 4 anos. Eu tô falando por causa disso. Voltando, porque, por exemplo, futuramente você vai querer fazer uma faculdade, alguma coisa. Aí é bem complicado. Então é quase impossível você combater nesse bate-volta, seu corpo, você vai ficar. Hoje em dia já é mais tranquilo, que eu já tô lá em BH durante a semana. Durante os finais de semana eu venho aqui, passo o final de semana aqui. Só que na segunda já tem que ir pra lá de novo durante a madrugada pra ir pra escola. É cansativo pra caramba, né? Mas agora já tá bem mais tranquilo que antes, né? Que eu voltava todo dia. Ainda mais chegar atrasado na escola, essas coisas já tá bem mais... E no período de campeonato, como que é conciliar a concentração do período de campeonato? E se houver aquele conflito de agenda onde uma semana pro campeonato é período de prova? Como que é isso? Porque você ainda está na fase de estudante, né? Então como que é isso? Você já passou por isso? Pensa nisso também? Durante o campeonato, eu tento esquecer de tudo. Então, por mais que tenha alguma coisa da escola para fazer, tento deixar esse pensamento para outra hora. Aconteceu da semana passada de eu chegar de competição no sábado e na segunda já ter provas. Então, até o sábado eu continuei focado no campeonato. E assim que eu cheguei, eu já comecei a estudar para as provas, que é muito importante também ter notas, ser um bom aluno, pelo menos na minha visão. Mas a escola também tem um certo entendimento quanto a isso? A escola tem esse entendimento? Escola, na verdade... As escolas, né? Desde que você estudou aqui em Caeté até onde você estuda agora atualmente, porque... Sei lá, é interessante que a direção da escola entenda também algumas coisas, né? Para ter alguma certa flexibilidade. Existe isso? Já houve? Quando eu era mais novo, que o treino era de manhã, não ia ter escolas aqui em Caeté, né? Então meus pais conversaram com a prefeitura, conversaram com a escola, e eles conseguiram ter um horário à tarde para mim. Sim. A gente chegava atrasado todos os dias na escola e sempre teve essa flexibilidade, a escola sempre entendeu. Então
foi algo muito bom no Padre Joaquim, no IEPS. Mas agora em BH tem sido um pouco mais complicado, que o Minas tem uma parceria com a escola de bolsa, então nessa parte tem sido mais fácil. Mas a escola é puxada e acaba que não tem tanta flexibilidade, por mais que a gente seja atleta, final de semana você quer ficar tranquilo, que seus pais estão assistindo aí, ó. E se o seu pai vai assim, ô pai, final de semana não vai me colocar pra lavar vasilha, né? Descansar é à vontade, mas tem coisa de escola pra fazer, bastante coisa. Chega do treino também, que tem treino no sábado. Então, a escola tem sido um pouco puxado, por mais que a gente falte em campeonato. O Minas entrega uma carta, né, uma declaração para a escola falando que está em campeonato, então falta a gente não recebe. Mas questão de matéria, perder prova, isso aí isso acontece, né? Acontece e acaba que a gente mesmo tem que arcar com isso, né? Não tem muito depois tem que estudar em dobro, né? E final de ano existe alguma férias, alguma coisa assim? No final do ano lá do treino, tem folga no final de ano. Acho que umas 3 semanas. 3 semanas, sim. Mas durante aí o período você pode se esbaldar, não, né? Comer feijoada, você pode não, né? Mesmo assim tem que ter um controle. Pode um pouquinho, né? Mas ainda tem que controlar, porque senão quando a gente voltar para os treinos vai ter... Sempre que a gente volta é bem mais complicado, porque o corpo mesmo tá cansado, desacostumado, mas... Eu vi uma publicação sua na rede social, onde você comentou, mais um pouquinho antigo, talvez, nas redes sociais, de lesão. Você já teve lesão? Já tive algumas lesões. Em 2021 eu tive uma lesão no quadril, porque o tendão ele inflamou perto do osso, né? E aí, só que eu continuei treinando porque tava perto de campeonato. Sim. Então, por mais que... Não, mas com lesão? Mas não é pior não? Você tá aguentando, seu corpo aguentava isso? É pior, mas acabou que a lesão foi piorando. Nossa. Eu competi lesionado. E depois de um tempo, depois da competição, eu comecei a treinar mais leve. Eu comecei a poupar um pouco o meu corpo. Mas aí eu passei pelo médico. E o médico pediu para eu fazer uma ressonância no quadril, onde eles viram que depois dessa inflamação, o tendão ele descolou do osso. Nossa. Então, eu fiquei 3 meses... Você sente dor ainda? Hoje em dia, graças a Deus, já melhorou. Mas eu tive que ficar 3 meses parado na época. Isso sem correr, sem pular, sem fazer nada. E tomar cuidado também qual medicamento que toma, porque existe o doping, né? Sim. Tem que ficar bem atento quanto a isso. É algo muito importante. O médico tem que ser de lá, no caso, por causa disso? A gente costuma passar pelos médicos de lá por ser um atendimento mais especializado em atletas. Mas dependendo do dia, a gente também pode passar em outros médicos sem problemas. E nessa aí que eu fiquei 3 meses sem treinar, para ginástica é um tempo muito grande. E aí depois eu voltei aos poucos, acabei sentindo um pouco. Porque 3 meses é muita coisa, né? Mas você ficou 3 meses sem treinar nada? Não podia fazer nem uma corrida, uma caminhada? Não. É mesmo? Nem exercício. Não, então depois que você voltou, faça ideia o desafio que foi, né? Pra ginástica que é um esporte tanto de rendimento, né? De rendimento, de repetição, de elementos. É ainda mais complicado voltar porque o corpo mesmo a gente se sente pesado, cansado, o músculo já tá mais fraco. Então é bem complicado. E ainda mais depois desses 3 meses eu tive que correr contra o tempo perdido, porque foi muito tempo de treino que eu fiquei perdendo em relação aos outros atletas. E nesse mesmo ano, depois que eu voltei das férias, que eu tive uma recuperação dos 3 meses, eu continuei treinando, só que eu tive mais lesões. Cheguei até uma canelite, junto com algumas linhas de fratura. Eu tive uma tendinite no meu ombro e acabei quebrando o dedo. Então, tantas lesões, todos esses fatores me levaram a, nesse ano, acabar não competindo, que foi no ano passado. Tive muitas lesões, foi bem complicado para eu me recuperar. Mas esse ano já consegui competir. Mas você falou sobre canelite. O que é canelite? Canelite tá uma canelada? Eu conheço o esporte isso aí no futebol. Acho que é uma inflamação do osso da canela, mas também tive linhas de fratura na canela, então é algo que eu fiquei 3 meses sem correr e pular. Por mais que eu esteja fazendo exercício de braço, ainda foi uma perda muito grande. Então, que nem eu falei, eu também quebrei o dedo, tive uma tendinite no ombro. Então, você quebrou como? Eu quebrei treinando. Treinando, né? Aqui, o mais perigoso
dos aparelhos é o que é da barra? Acho que não tem isso do mais perigoso, o que, né? Assim, pra quem tá assistindo que é leigo, parece que é esse. Nossa, a pessoa cair ali. Tipo assim, sabe? O mais perigoso não, né? Porque o cavalo, eu acho que ele é o mais tranquilo, porque ele é mais baixo, Sim, não tem tanto você cair. Mas o solo, dependendo, já teve vezes que você pode cair de cabeça, nossa, cair de mau jeito. Serrar, né? A barra, você pode cair em cima da barra com as costas, bater alguma parte. Eu acabei quebrando o dedo fazendo barra. Por causa disso? Sim, mas eu tava fazendo uma largada e retomada e acabei batendo o dedo na barra e quebrei. Mas paralela, tem como você cair em cima dos barrotes. É mesmo? Argola, se você... Porque a mão também às vezes escapa, sabe? Mas você tem que sempre estar atento a isso? Por exemplo, se eu escorregar aqui, eu vou bater com essa mão. Tipo assim, tem isso? Eu jogo basquete, por exemplo, faço certo tipo de jogada, eu já penso, se o cara fizer isso aqui, eu tenho que fazer isso, se eu cair, eu não vou torcer o pé, entendeu? Ginástica é muito normal, acaba machucando. Tanto lesões por repetição, quanto lesões por bater, por cair. É porque existe uma lesão por repetição, né? Que tem um nome, que chama? Não sei, não sei se é a mesma coisa da sua categoria, mas realmente você fazer o mesmo movimento várias vezes, né? É porque acaba cansando, né? Acaba o músculo fica fadigado, o tendão cansa. Então tem muitas coisas que o mesmo movimento repetido às vezes pode... E você treina de segunda a sexta, né? Segunda a sábado. Segunda a sábado. E quando é época de campeonato, tem domingo também não, né? Não, o domingo tem que descansar o corpo. Que são 4 horas de treino de segunda a sábado, então o corpo fica bem cansado. Domingo tem que ter um descanso, porque senão não aguenta, né? E outra coisa, como que é também você separar momento de estudar, momento de treinar, estudar, treinar, conhecer, né, assistir um filme, uma série, estar em família e também conversar com os amigos. Dá pra fazer isso? Você gosta? Sim, é algo bem complicado, mas você vai ter que ir lá BH, voltar. Você tem que ter muita cabeça pra isso. Porque depois do treino, antes do treino, a única coisa que você tem vontade é de ficar deitado. Que é algo realmente muito cansativo. Então você tem que ter um pouco de noção nas coisas que você tem que fazer. E objetivo, né? Pelo que você fala, objetivo. Porque, ó, a gente tá gravando essa entrevista aqui. Daqui 10, 15, 20 anos você vai assistir e vai ver como que você era, qual que são os pensamentos. Realmente o pensamento da gente tá sempre em mudanças, né? E é isso, muitíssimo obrigado. Você gostou do bate-papo, gostou desse podcast. Espero também que tenha passado informações interessantes para quem é leigo, como eu sou leigo também, né? Se tem alguma coisa que você queira falar também, ou que a gente não abordou aqui, quer falar, pode ficar à vontade. Eu acho... Fica à vontade, pode falar. A única coisa que eu acho que seja interessante falar é que é muito importante continuar, persistir, porque muitas coisas já aconteceram que dificultaram a minha carreira, nem por isso eu desisti. E eu acho que é importante as pessoas continuarem tentando, independente do que aconteça. E eu espero, se eu cair, levantar de novo e sempre tentar melhorar. O importante é ir melhorando, independente de quanto, é me esforçar ao máximo e dar tudo que eu consigo, né? Me esforçar ao máximo. Porque eu acredito que se eu não quisesse fazer aquilo, se eu fosse para enrolar, se eu não quisesse treinar, não teria o porquê eu continuar lá. Eu vou para me esforçar sempre, fazer o meu melhor e buscar melhores resultados. Então é isso, cara. Muitíssimo obrigado, satisfação, tá? Obrigado pelo convite. Muito obrigado por participar aqui do podcast. Espero que o pessoal tenha gostado. Comenta aí embaixo, pessoal. E você, pai, também, incentive o seu filho a fazer esporte, né? O mais importante, esporte. E temos aí mais uma opção para você apresentar para os seus filhos, né? Para os filhos. E é isso. Muito obrigado, tá? Satisfação. Tá? Obrigado. Muitíssimo obrigado por estar conosco aqui. Pessoal, se inscreva no canal. Sou o Caeté Podcast, tá, pessoal? E é isso. Valeu. Muitíssimo obrigado. Satisfação. Muito obrigado, tá? Valeu.